Olha elas, estamos aqui na edição especial, hoje com a presidente do PSD Mulher no Paraná, veio diretamente de Curitiba aqui para os nossos estúdios da Rádio Clube, a Sandra Duda. Bem-vinda, Sandra Duda. Muito obrigada, Sheila. É um orgulho estar com você, na tua companhia sempre, né? Construímos aí uma trajetória desde a última campanha até agora. Sim. E nós adoramos Foz, então já é um privilégio estar aqui na tua presença sempre. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu estou me sentindo muito especial, porque sou fã dessa mulher. Sandra Duda, ela coordena o PSD Mulher em todo o Paraná, mas também faz parte da executiva do partido, do PSD, aquele do governador Ratinho Júnior. É o maior partido e mais bem organizado partido do Paraná. E eu quero que a Sandra fale um pouquinho aqui, para todos que estão nos ouvindo, o que é uma presidente do partido faz, o que é o presidente do nosso partido também do Paraná. Então, vamos começar com a história do partido, né? Sim. Então, o partido é um partido relativamente novo, é um partido que tem 11 anos, né? O PSD foi homologado em novembro de 2011. E eu estou lá desde antes desta fundação, então nós ainda na época coletávamos as assinaturas para homologação junto ao TSE, então é uma trajetória longa de partido. Já passaram alguns presidentes dentro dessa gestão, né? Quem fundou o partido foi uma pessoa aqui da região oeste, né? O deputado Eduardo Seara, na época, foi o fundador do PSD, quando o Kassab então elaborou esse grande plano partidário. E depois veio o Sandro Alex, que você também conhece, né, um deputado aqui da região de Foz. E depois, hoje, então, o nosso presidente é o governador Ratinho Júnior. E eu tenho muito orgulho, Sheila, porque todas essas gestões foram muito eficientes. Elas se complementaram, sempre pautadas em muita ética, sabe? Eu me lembro na época do Eduardo Seara, na questão orçamentária do partido, sempre muito respeito. E para nós que somos mulheres, porque isso é muito importante, né? Você se sentir respeitada, que nós ainda temos alguns desafios nessa seara, mas no partido nunca tivemos problemas. Temos outras mulheres, depois veio o Sandro, que eu tenho um carinho especial, é uma pessoa muito especial para nós do partido, agregou muita coisa, né, no âmbito partidário. Sandro Alex, deputado federal, vice-presidente hoje, junto ao governador, né? E aí hoje, então, nós temos desde 2018 o governador, que é o nosso presidente. E quando ele veio, eu já fazia um trabalho com as mulheres, eu era vice-presidente da ala feminina do Estado, e a presidente naquele momento era a Juliana Woznica, que é presidente do Museu Oscar Niemeyer, hoje lá no Estado do Paraná, lá em Curitiba. E aí o governador me chamou para assumir essa função, porque eu estaria em loco, enfim, já tinha todo um conhecimento a nível de Paraná, do partido, e foi um desafio muito grande. Porque é uma coisa assim, nós falávamos há pouco aqui de bastidor, né, Sheila, nessa coisa de missão, até dentro da tua realidade, da forma que você entrou na política e do quanto você vem consolidando esse espaço. E eu percebo que quando tem esse perfil, parece que tem uma coisa maior que nos move, ainda que a gente tenha um objetivo, né? E eu percebo que com o PSD eu tenho mais ou menos isso na minha vida, né? Então, assim, quando foi pra gente escolher o número, né? Você disputou pelo 55, né? 55, isso. E lá atrás a gente tinha eu não me lembro como era a questão jurídica naquele momento, porque mudou muito, né, nesse ínterim, mas eu lembro que poderia ser o número 51 ou o número 55. E nós estávamos muito receosos que fosse o 51, porque é estranho fazer campanha com o 51, né? Não tenho nada contra a cana, mas o 55 é muito mais fácil, né? Sim. Então foi homologado 55, enfim. E o 5, para mim, eu faço aniversário dia 5 de outubro. Então eu tenho uma trajetória de vida com alguma simbologia com o número 5. Então meu aniversário é 5 de outubro, eu perdi meu pai 5 de outubro. E sempre foi uma questão de 5-5, sabe? E aí quando o governador me chamou para essa missão com as mulheres, eu fiquei também... Claro, é um desafio, mas também você quer ter uma entrega como nós mulheres, né? Você quer que a entrega aconteça. Eu falei, mas como que nós vamos construir isso, né? Como é que vai acontecer essa entrega desse trabalho? Eu fiquei bastante aflita. Eu fui num evento do TRE nesse mesmo dia e eu cheguei um pouquinho atrasada e eu lembro que o desembargador falava, não, porque nós precisamos cuidar da ODS 5. E é claro, a gente já tinha uma noção macro da agenda da ONU, né? Mas não com detalhes. E ele falava do ODS 5, do ODS 5. Eu falei, mas meu Deus, o ODS 5. Aí quando eu fui olhar o ODS 5, é igualdade de gênero, né? Falei, eu acho que realmente nós temos que estar dentro disso. E na convenção que você teve conosco, né? Na eleição agora, na última, quando foi a reeleição do governador, nosso presidente,
Um dia antes você viu que deu quase 7.000 pessoas no Paraná Clube, foi um evento inesquecível, né? Inesquecível. Eu lembro que nós estávamos testando som, telão, sonorização, para ver se no dia D ia dar tudo certo. E eu parei bem em frente ao palco, era um palco gigantesco, acho que você lembra, né? Muito grande. E eu me lembro que tinha um ladrão, aquelas tampas, tipo tampa de bueiro dentro, e quando eu olhei, tava 55. Então, assim, o que eu imagino hoje? Eu acredito, Sheila, que o PSD, a nível de Paraná, ele tem uma missão nacional muito grande, sabe? Ai, que delícia ouvir isso. Muito grande. Então, para nós, assim, é uma trajetória de sucesso. Eu adoro conversar com pessoas empolgadas tanto quanto eu. Porque, Sandra, às vezes a gente fala de política com as pessoas e as pessoas são desanimadas, sabe? Elas não conseguem ver que o nosso país pode melhorar através da política. Que podem ser eleitos políticos melhores, que o trabalho do governador Ratinho Júnior é um trabalho sério e que o partido tem dado espaço mesmo para as mulheres. Eu sou prova disso, né, do espaço que eu consegui pelo PSD. Eu nasci dentro do PSD, porque em 2020 fui candidata a vereadora pela primeira vez pelo PSD a convite do governador. E eu aceitei o convite porque quando o governador apertou minha mão, eu pensei assim, eu não posso, esse homem que é o governador do estado, apertou minha mão e me convidou para ser vereadora de Foz do Iguaçu, é algo sério. Ele está vendo coisas em mim que eu não vejo, porque eu não me via política, eu me via polícia, né? Era isso que eu sabia fazer, até aquele momento, e daí eu comecei a trabalhar para a política, e te ter como presidente no partido me deu mais esperança, porque toda vez que a gente conversa, é assim, né? Você fala, não, vai, trabalhe, só que as pessoas não entendem que é através de trabalho, e que às vezes tem o seu, que sempre cada pessoa tem seu tempo, e que o trabalho é que vai demonstrar qual é o tempo certo de ter um mandato, qual é o tempo certo de ter visibilidade. E com você no PSD Mulher, deixa a gente mais tranquilo, eu, né, principalmente, e as mulheres que eu conheço também. Porque quando você tá na política, é um mundo muito masculino, e às vezes eu estou numa reunião e olho, só tem eu de mulher, e quando eu encontro uma mulher como você, que entende as nossas dores, né, que se comunica como você se comunica, com humanidade, eu me sinto mais segura para chegar e falar assim, olha, aconteceu esse fato comigo na política, e você vai me entender, e você com seu pulso firme, com a sua caminhada de 11 anos dentro do partido desde o início, você consegue realmente resolver problemas. Você não está neste local só para trazer mulheres para fazer voto para os homens serem eleitos, que em muitos partidos isso acontece. Você está nesse local para trazer mulheres, para ter um olhar de ver mulheres que querem realmente fazer a política do nosso estado e do Brasil, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu gostaria, assim, que você me falasse agora, para quem muitas pessoas não entendem, o que a presidente do PSD Mulher faz pelas mulheres no Paraná. É muito importante o que você colocou, porque esse trabalho é um semear, né? Então, quando você percebe toda uma trajetória, por exemplo, nosso resultado eleitoral aqui no Paraná, né? Sim. Nós elegemos 2 deputadas estaduais, elegemos 2 deputadas federais, uma veio a se tornar, né, a nossa secretária da Mulher, que foi uma entrega muito importante do governador, era muito importante isso, é um avanço para o Paraná muito grande. Então, quer dizer, o que nós temos como premissa, Sheila? Toda mulher importa. Toda mulher importa. E eu acredito que esse acolhimento, para nós hoje, é um diferencial muito grande. Porque uma mulher não vai se eleger sozinha, né? Nós precisamos dos pares, a política é um coletivo de pessoas, um partido é a parte de um todo, é um coletivo de pessoas. Então, o que a gente percebe? Que os partidos, eles ainda pecam muito, e eu acredito que vai chegar num dado momento que isso não vai mais acontecer, seja por imposição do próprio TSE, seja por uma questão realmente de amadurecimento político dos gestores que estão à frente dos partidos, mas a mulher precisa ser respeitada. Então eu sempre falo que nunca houve um momento tão propício para as mulheres como agora.
Então, quer dizer, os partidos têm que te respeitar, tem que respeitar o teu fundo, tem que respeitar teu tempo de TV, tem que respeitar o teu percentual de gênero numa chapa. Então, eu até brinquei esses dias, estava conversando com uma mulher nossa do partido. Ela falou assim, olha, se você entrar hoje e pesquisar no Google quais as palavras mais pesquisadas no mundo, vai ser mulher e sustentabilidade. Então, quer dizer, nunca teve tão em evidência essa questão feminina. Só que como que você trabalha isso? Primeiro, você tem que ser um partido sério, né? E ser um partido sério não é só a Sandra, tem que vir alguém acima de mim, que é, no caso, o governador. Sim. Então, tem que ter essa segurança, essa seriedade dentro da condução do partido que o PSD tem. Então, toda essa trajetória, Sheila, nunca teve uma coisa assim, nós falamos A, mas vamos entregar B. Não. O que se define está definido e vai ser entregue. Então, quando você chega para a mulher e você fala, olha, venha para o partido, nós vamos te acolher, vamos construir juntos um projeto de poder, que quando a gente fala projeto de poder até, né, desmistificando a palavra, sim, é um coletivo mesmo, é uma entrega para a população, porque as mulheres têm isso, trazem isso para os seus mandatos, um olhar social, um olhar de gestão, um olhar muito sério, muito competente. Então a população, de alguma forma, entende esse diferencial quando você acaba tendo mais mulheres nesses espaços de poder. Então é essa coisa diária do partido. As mulheres precisam participar de forma ativa dos partidos, porque elas ainda estão distantes, então este lugar de escolhas, porque tudo passa pelo partido. A chapa é homologada pelo partido, se você vai ser ou não candidato, vai ser homologado por uma executiva partidária, então tudo vai passar por esse território de partido. E é onde nós temos que trazer essas mulheres. E é onde os partidos pecam, que eles procuram em anos eleitorais. Então, né, eu começo a ficar atento, chegou janeiro, eu tenho que construir uma chapa, daqui a pouco eu tenho que chegar nos 30% de gênero, que eu imagino que um dia seja ao contrário, né? Que a gente tenha, enfim, uma paridade, uma equidade de gênero. Mas é isso que é importante. Então, o partido é o dia a dia. Nós estarmos em contato. Nós somos o único partido, eu acho, na questão de ala feminina que fica percorrendo o Paraná inteiro. Né? O Paraná é um estado muito grande, são 399 municípios. Nós temos provisórias em todos os municípios do Paraná, né? Então você tem que ir nas regiões, as mulheres têm que se sentir próximas, porque é um desafio para nós ainda que elas participem. E claro, é um desafio que nós precisamos também trabalhar na executiva dos homens, a importância disso. Então, por exemplo, nós fizemos o nosso diretório recentemente. O diretório tem uma validade de 4 anos, nós tivemos que fazer novamente a eleição. Nosso diretório tem 38% de mulheres. Isso é muito difícil acontecer, né? A nível estadual. É muito difícil. São quantas pessoas no diretório? Nós podemos ter até 68. Nós devemos estar numa média de 60 pessoas que participam do diretório. E nós temos a executiva, que são 14 membros, da qual eu faço parte, né? Que é a executiva dentro da organização do diretório, existe uma executiva, que eu faço parte. E agora eu vou te trazer uma notícia bem especial, que nos deixou muito feliz. Essa semana a gente foi, enfim... entendendo, porque o nacional ele opera de uma forma macro, né, é claro, dentro da instância nacional, e eu fui convidada para fazer parte da executiva nacional. Então foi uma honra muito grande, ficamos muito felizes, porque realmente, né, até agradeci o nosso presidente Kassab e claro, né, o nosso presidente estadual, o governador Ratinho, porque é uma trajetória de partido, então isso nos deixa muito felizes, assim, enquanto mulher, por ter mais mulheres a nível na instância nacional e também participando da executiva nacional. E espaço para o Paraná. Exatamente estado, né? isso, exatamente. Porque as pessoas talvez não entendam, assim, ó, existe uma executiva estadual, essa executiva estadual são 14 membros, o presidente é o governador Ratinho Júnior, o vice-presidente é o deputado federal Sandro Alex e secretário de infraestrutura do Paraná. É algo muito importante. Essa executiva é quem aprova quem vai ser candidato a deputado, quem vai ser candidato a senador. Então, assim, você coloca o seu nome à disposição nas eleições, né, estaduais. E a executiva fala não vai ser candidato? Não vai ser candidato. Porque a executiva, ela estuda a possibilidade de eleição e a estratégia política, né, da eleição. Então, tem mulheres que querem ser candidatas, mas não tem condições de fazer voto, de trazer pessoas. Então... Essas mulheres vão dar vez para as mulheres que têm condições, né, que têm mais visibilidade, que têm mais condições de votos. E Sandra, eu gostaria que você explicasse como que é a sua rotina dentro do partido, assim, o que você faz nos municípios que estão distantes, são 399 municípios. E como presidente do PSD Mulher, especificamente, eu gostaria que você falasse qual que é a sua atuação nos municípios. Então,
como você colocou, essa executiva, ela acontece tanto na instância federal, que é o nosso presidente nacional, na instância estadual, e em todas as demais instâncias, que são as instâncias municipais. Então, o que acontece? Os partidos têm regras, né? Eles são como se fosse uma microempresa. Então, quer dizer, você tem prestações de contas, você tem listas de filiados para administrar, para submeter ao TSE, você tem atividades rotineiras de ordem administrativa que um partido tem que ter. Então, o que acontece no dia a dia? A gente até fala assim, né? As eleições, elas acontecem de 2 em 2 anos, né? Mas nós não vivemos só de anos pares, né? Os anos ímpares são onde todas as organizações acontecem no partido. Então, quer dizer, dentro dessa, imagina, são 399 municípios, são 16 deputados estaduais, são 7 deputados federais a nível de Paraná. Então, existem realmente os territórios dos deputados. Então, isso a gente está sempre monitorando numa constância de ter um município perto, porque os municípios, é lógico, você aqui em Foz, vocês têm uma realidade política que acontece em todos os municípios do Paraná. Então começa agora uma organização para as eleições do ano que vem, né? Já começa a questão de prazo de filiação, por exemplo, vereadores que querem migrar de um partido para outro, a janela abre em abril, como se organizam esses fatos políticos dentro do município. Então, dentro da rotina do partido, nós temos um sistema junto ao TRE, junto ao TSE, que nós temos que estar em constante atualização. Então, internamente, um diretório promove essas questões de prestação de contas, de atualização de partido, as reuniões partidárias que acontecem para deliberar essas questões. E aí dentro das mulheres a gente tem que estar a nível de Paraná monitorando, falando com os presidentes, como é que estão, como estão as vereadoras, as prefeitas que estão indo à reeleição agora, né? Nós temos 399 municípios, 39 prefeitas mulheres, não do partido, mas eu falo no cômputo final, é muito pouco. Ele é muito pouco. Mesmo. E 13 mulheres dessas 39 que são do partido. Então, quer dizer, é o partido que mais tem prefeitas no Paraná. Então, você começa a trabalhar com esses objetivos. Quer dizer, eu tenho 91 vereadoras e eu tenho 690 vereadores. Como é que eu começo a equiparar esses números, né? Então, vamos dizer, são pulguinhas, né, que ficam ali na nossa cabeça o tempo inteiro pensando como mudar isso, como você trabalhar de uma forma muito efetiva, muito eficaz, que esse número realmente venha a ter uma expansão robusta mesmo, sabe? Porque isso é importante. E aí o que eu percebo, e eu imagino que você também está muito conectada com essa questão política, essa polarização que teve, que foi ruim para a nação como um todo, mas ela foi muito positiva no âmbito político, porque todo mundo está interessado, Sheila. Chegam mulheres no partido, mulheres que têm um currículo, que estão trabalhando, que têm uma visão mesmo de trazer, de contribuição para a sociedade. Eu quero ser candidata, porque eu não estou contente com essa situação e eu quero intentar. Eu não quero ficar numa zona de conforto, reclamando do que não está legal, mas sem fazer nada. Então, como é que eu participo? Nunca isso aconteceu no partido. Então, chegam, ligam, as mulheres vêm, mulheres que pegam e falam, meu Deus... As mulheres me procuram. Imagino. Então, quer dizer, essa chave virou, sabe? É por isso que essa estratégia do PSD está fazendo essa filiação agora pelo Paraná? É isso? Exatamente. Então, é isso que eu comentei com você. Nós tínhamos um número muito tímido de mulheres quando nós começamos, imagine, né? Nós começamos com o primeiro filiado, né? Então, foi toda uma construção e nós sempre ficamos ali nessa questão muito delicada da mulher. Então a mulher vinha, se filiava muito em torno de um pleito eleitoral e depois tinha, vamos dizer assim, até uma evasão de filiação. A gente não conseguia segurar as mulheres. Então nós saímos, na época de 2018, de 2.900 mulheres, hoje nós temos mais de 15 mil mulheres. Então é muita coisa. Para um partido novo, que nós temos aí quase 40 mil filiados no Paraná, é muita coisa. Então aí é isso que a gente percebe aí dá certo, porque a mulher, Sheila, ela é diferente e ela tem que ter um olhar diferente para ela na política também. Não que seccione, mas tem que ter um olhar diferente. Então, quer dizer, a mulher precisa, ela é gregária, muito mais gregária que o homem, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa conversar, eu preciso vir aqui, olhar no teu olho, saber como é que você tá, sentir teu abraço. O homem, claro, também precisa disso, mas uma proporção muito menor, né? E a gente percebeu que deu certo por isso, porque nós vamos lá em Londrina, a gente vem aqui em Cascavel, o nosso primeiro encontro da caravana foi aqui em Foz, foi muito especial. Então, quer dizer, é diferente, a gente está perto de alguma forma, né? Sim. E aí tem essa segurança, tem de ligar no partido, de falar o que não está bem, da gente ver em que forma a gente pode construir alguma coisa, encontrar uma solução, equacionar problemas. Então, eu percebo assim que dentro da questão feminina é um diferencial muito grande. E eu tenho uma gratidão muito profunda para o governador, porque ele nos dá essa autonomia de trabalho. Isso é muito importante, sabe? Eu percebo porque ele também me dá essa autonomia e nas eleições
nas últimas eleições, né, que eu fui candidata a deputada estadual, eu percebi isso. Tá, você quer ser candidata aqui. Né, porque havia algumas pessoas, não, você tem que ser candidata a deputada federal, você tem que ser candidata. Daí ele falou, não, você quer ser candidata aqui. Eu quero ser candidata a deputada estadual. Então eu fui lá ser candidata e foi muito bom pra mim. Eu acho muito bom essa sua visão, e é por isso que a gente tá tão perto, né? A gente combina, a gente dá certo nas ideias. E a questão das eleições, das próximas eleições, que já que já vai ser o ano que vem, tem uma cota para mulheres e tem também uma verba para mulheres. Eu gostaria que você falasse sobre essa cota, qual que é a cota, né, dentro do partido para mulheres de candidata, e da verba que vem, da onde vem a verba e quanto? Na verdade, assim, vamos pensar, né? Sempre quando você vai compor uma verba, que um partido sobrevive de fundo partidário. Então isso acontece dentro de um calendário do TSE, que ele tira ali 5% de multa e faz toda uma composição para distribuição de partidos. Agora com essa questão, né, da cláusula de barreira, enfim, é todo um rearranjo. Mas quando a gente fala de eleições, não de fundo partidário, a gente tem o FEFEC, que é um fundo que a gente chama do Fundo Especial Eleitoral. Então, dentro da questão da vaga das mulheres, você vai ter 399 municípios que vão ter uma chapa, né, para disputar, seja ali no executivo, e nós do PSD, nós estamos trabalhando, nós queremos uma expansão. Nós temos 151 prefeitos e nós queremos trabalhar muito mais prefeitos. Hoje a metade do Paraná praticamente é PCdista, né, nas prefeituras, e nós queremos, claro, ampliar, porque nós queremos estruturar o partido. Isso é muito importante aqui no Paraná. Então, o que acontece? Realmente as mulheres têm uma verba, só que o Nacional ele faz isso de acordo com o ano. Então, vai começar o ano que vem, lá em janeiro. Vai ser novamente um desenho de como vai ser, de como vão ficar os outros partidos. Porque toda vez que, por exemplo, um partido se funde a outro, ou acontece alguma mudança nesse cenário, é um recálculo, vamos dizer assim. Então, a partir de janeiro, quando novamente o TSE faz de janeiro a abril, até no final de abril ali ele tem que entregar essa apresentação, aí nós vamos saber como vai ser essa divisão, aí como vai ser essa distribuição. Isso é de autonomia do Nacional, Paraná, vamos dizer, a instância estadual, não tem essa autonomia, isso já vem de cima, né? Mas desde que eu estou no partido, sempre foi honrado muito essa questão das mulheres. E é claro, imagine que você tem 399 municípios e todos eles vão ter lá no mínimo 30%, que é o que a chapa exige, de cada município, que vai ter uma realidade local. Então, município que tem 30 cadeiras, 8 cadeiras, 9 cadeiras, cada um tem a sua realidade e dentro disso vai ter que compor os 30% de gênero. Então, o que acontece? Não vai chegar, né? Não tem, é humanamente impossível, sei lá, são quase 6 mil municípios a nível de Brasil, né? Não chega em todos os municípios. Mas aí entra novamente aquela questão da capilaridade eleitoral. Então, né, aqui em Foz, a gente teve a tua candidatura, você teve um desempenho muito importante para o partido, é partidária, é parceira nossa no sentido de construção, tem projeto, é uma mulher que entrega. Então, vamos pensar na questão das mulheres, né? Nesse momento, nós fazemos essa distribuição, mas de uma forma muito correta. Porque eu assusto todo mundo, né? E não é um assustar sem lógica, mas o Ministério Público sempre está monitorando, né? Então é importante para o partido ter uma seriedade nessa entrega e o PSD tem isso. Então a gente sabe que é sério, o que tem que acontecer dentro do âmbito jurídico vai ser levado a sério, vai ser feito essa entrega para as mulheres. Então, a partir de janeiro a gente já começa a entender como fica isso a nível nacional. Nós temos que monitorar nacionalmente como fica a distribuição de fundo. Mas é uma porcentagem de verba? Isso, 30% sempre. O que está na questão de gênero da chapa é o mesmo que tem que ser respeitado a nível de FEFEC. Ah, tá. Então, 30% do número de candidatos tem que ser mulher? Isso, no mínimo, pode ser mais, que a gente adora quando é mais, mas o mínimo é 30%. 30% no mínimo de candidatas mulheres e 30% também da verba. Isso, no mínimo, né? No mínimo. Tanto que, só para você ter uma ideia, eu falo do respeito e sempre vou bater nessa tecla, porque é uma coisa que eu vivo diariamente na executiva do partido, porque o nosso secretário-geral é o Ortega, que também é um homem, assim, extremamente sério, extremamente correto, extremamente humano, eu falo assim, né? É uma tríade ali de qualidades que nos beneficia muito enquanto partido. Então, quer dizer, na eleição passada, nós entregamos 39%. Os partidos ficam ali, meu Deus, 30%. Então, eu sempre falo que a gente sempre trabalha um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais justamente porque esse a mais
que começa a fazer uma diferença, tanto que o resultado está aí, né? Foram 2 deputadas federais, 2 estaduais, todas as mulheres que compuseram, foram 27 mulheres que compuseram a nossa chapa nas eleições, todas fizeram uma votação robusta. Quer dizer, não teve nenhuma candidata que jamais vai ser questionado se ela foi laranja, votos, nunca. Né? Mulheres que fizeram voto mesmo, né? E o resultado foi aí. Campanha, né? Exatamente. Eu sou muito curiosa, então eu acompanhava dentro do que eu podia a campanha. E é muito bom ver isso, é muito bom ver essa transformação das mulheres dentro da política, porque não depende da Sandra Duda, que é a presidente. Você já entendeu o que é a política para as mulheres, né? O que nós precisamos é das mulheres da sociedade, as médicas, as domésticas, as do lar, as empresárias, entenderem o quanto a política precisa ter a presença feminina, para que a gente possa ter igualdade, para que a gente possa trazer esse olhar social, esse olhar, né, de mãe, ou esse olhar feminino para a política também. Nós fazemos parte da sociedade, em todos os âmbitos. E a gente já está na medicina, a gente está no futebol, a gente está na polícia, a gente precisa ocupar um lugar sério dentro da política. É importante para nós, é importante para os nossos filhos, é importante para os idosos, é importante para a sociedade no todo. E assim, tudo isso você já entendeu, você já fez, você já construiu e está construindo mais, né? Agora estou muito feliz com você na executiva federal, porque quem entende da composição da política sabe o quanto isso é importante. Mas daqui a uns anos mais pessoas vão entender. E você com certeza já é a pioneira, né? Paranaense que está lá representando a gente. E eu sei que é difícil para mim e eu quero saber como é para você. Ser mãe e coordenar todas essas pessoas e o lar ainda. Como que é? Você é mãe... Qual é o nome da sua filha? Você tem 2? Eu tenho 2. Eu tenho 2. Eu tenho, assim, algumas coisas que a gente olha de uma forma paralela, porque eu sempre falo que a mulher é tudo isso, né? Sheila, ou ela não é mãe, mas ela é a filha, ela é a sobrinha, ela é a irmã mais velha, ou ela é a irmã mais nova, mas sempre existe um peso em cima da mulher com tudo que tange uma casa, a sua família, a estrutura familiar. Eu tenho a Helena, que tem 3 anos, e eu tenho a Sophie com 15. Então a Helena está na fase adolescente e bebê, e a Sophie está na fase adolescente e adolescente. Então são 2 adolescentes. Mas é muito pesado, e eu acredito assim, essa é a única coisa que eu falo que a gente tem que parar de florir, né? A maternidade ela é pesada para as mulheres hoje, e eu falo assim, eu ainda me coloco num lugar privilegiado porque eu tenho meu trabalho, eu tenho uma filha mais velha, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu marido, eu tenho algumas questões que me favorecem, mas é aquela mulher que não tem ninguém, aquela mulher solo, aquela mãe solo que tem 1, tem 2, tem 3, que foi abandonada, enfim, que precisa até de uma estrutura pública para deixar, de creche, enfim. Eu sempre vou para este lugar destas mulheres, porque isso é muito sério. Então, ainda que eu tenha toda essa estrutura, eu que resolvo, vamos dizer assim, tudo isso, né? Ai, como é que foi? Foi para a escola? Não foi? Como é que tá? A febre? Então, quer dizer, você nunca deixa a maternidade em casa e vai para o trabalho. Isso não existe, né? A maternidade te acompanha 24 horas por dia, é o tempo inteiro. E é isso que eu percebo, sabe? Que a gente precisa entender um pouco esse lugar das mulheres, das mães, porque ainda é um lugar muito esquecido. A gente fala muito das mulheres, do empoderamento das mulheres, desses espaços de poderes que as mulheres precisam ocupar, mas se fala muito pouco da maternidade. Como é a inserção dessa mulher, né? Esses dias até estava conversando com um prefeito que foi lá no partido. Falou assim, você sabia, por exemplo, que vários países da Europa, nos 6 primeiros meses a mulher tira licença maternidade, depois nos 6 meses subsequente ao pai? Ou seja, a criança fica 1 ano acolhida em casa. São algumas coisas que impactam na vida da criança, na saúde, na qualidade de vida como um todo, né? E eu percebo, isso é um detalhe, né? Eu não sei como funciona muito bem, mas na Argentina também tem um sistema, alguma forma de compensação de INSS para as mães. Quer dizer, tem várias coisas que a gente percebe, assim, que eu vejo que não é muito olhado para isso. Tem que se aprofundar, entender, né, o que é viável, o que não é, o que poderia ser um projeto de lei, quem poderia, né, levantar uma bandeira nesse sentido, mas é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo que a gente consegue fazer muita coisa, eu gosto do meu trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelo trabalho com as mulheres, eu sou apaixonada pelo partido, e sou apaixonada pelas minhas filhas, pela minha família, pelo meu contexto familiar, e realmente eu percebo que eu tenho que me desdobrar em muitas para entregar tudo isso, sabe? E o que eu percebo assim, o que é o sério disso, Sheila? A culpa.
sabe? A gente nasce Porque nós mulheres nascemos com a culpa. Até tinha uma amiga minha que eu gostei disso, esse chavão, que ela falou assim, olha, a mulher comeu uma maçã, faça o que fizer, você vai ser culpada. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, por mais que você se dedique, lógico, meu marido é parceiro, mas ele tem as viagens a trabalho, ele faz as coisas dele. Eu não vejo culpa nele, né? No olhar dele. É natural pra ele ir fazer as coisas dele. Pra mim, não. Então, eu tô sempre me monitorando. Eu tô entregando em casa também. Como é que tá? Eu tô sempre fazendo esse balanceio, assim, como é que tá isso, sabe? E justamente pra não ter esta culpa tão pesada. Porque a mulher tem que ser meio perfeita, né, Sheila? É verdade. Tem que ser perfeita na questão estética, na questão de mãe, na questão profissional. Quer dizer, a nossa régua, perto da régua do homem, ela é muito grande. Então é exaustivo, a gente precisa tirar esse jugo um pouco das mulheres, né? Essa culpa constante que nos cerceia. Vem, a gente quer te entrevistar, e você falou assim, eu tenho que organizar as coisas em casa. Isso! Eu ainda não organizei. E a logística, assim a maioria das mulheres se sentem, né? Só que elas veem você como presidente estadual do PSD Mulher e pensa que você não tem essa preocupação com a tua casa, que você não teve que deixar afazeres em casa para você poder estar aqui em Foz do Iguaçu agora, e que no trajeto você veio resolvendo algo do uniforme da criança, das férias, se comeu, se não comeu. As mulheres pensam que a gente não passa por isso também. Exatamente. Mas o que eu quero fortalecer para as mulheres, assim, através do que você falou agora, é que todas nós somos iguais. A gente sente a mesma culpa, a gente sente o mesmo desejo de muitas vezes ficar com o filho com febre em casa e não pode porque precisa trabalhar, mas que a gente só resolveu ter mais coragem, né? Falei assim, não, eu tenho coragem de ir lá e fazer, eu preciso fazer parte da política. Eu sempre digo que eu preciso fazer parte da mudança. Eu não posso ver tudo mudar para melhor e não fazer parte. E eu não posso ver tudo mudar para pior e não estar combatendo essa piora do nosso país e do nosso estado. Então eu preciso estar junto para melhorar o estado, a cidade. E é uma esperança, é um sentimento de esperança. Tem vezes que eu tô toda esperançosa, eu falo, nossa, eu chego em casa, tem aquela pilha de louça para eu lavar. E daí eu falo assim, meu Deus, eu tô aqui lavando essa louça e tem gente salvando o Paraná. Eu preciso estar com o time que está salvando o Paraná. E daí é por isso que eu me esforço para voltar, para manter, né, esse passo firme dentro da política, que aprendo com você, com a Alda. A Alda falou na primeira reunião online que eu estive com vocês, né, que eu não tinha relevância, ainda não conhecia nada dentro do partido, mas eu me predispus a estar lá na reunião online, e ela falou assim, ó, eu sou do tamanho que vocês me dão. Então, quanto mais mulheres estiverem me empurrando, maior eu fico dentro do partido e mais eu vou ter respeitado as nossas vontades. Então essa frase eu carrego comigo todos os dias, Sandra, porque é a verdade. E eu falo para as mulheres daí do Projeto Coração, para as mulheres que a gente dá treinamento, para as minhas amigas eu falo, eu sou do tamanho que vocês me dão. Se vocês falarem bem de mim, estarem comigo, irem no encontro do PSD Mulher lá em Cascavel, se vocês fizerem questão de estar junto, a gente vai ficar grandona. Porque quando precisa, a gente vem procurar. Você precisa de um colo de uma amiga, você vai lá. Você precisa do colo da mãe ou da irmã, ou você precisa ser o colo de alguém, você é procurada. A gente tá nessa rede, né? Eu tô sempre envolvida. Eu percebi o meu lugar no mundo depois que eu tirei, assim, todos os preconceitos e falei, não, aqui essas mulheres são mais lindas, são melhores e não tem problema. Quando a gente é criado com uma disputa, muitas mulheres, né, são criadas com essa disputa, né, entre as mulheres, que é muito ruim. E quando eu tirei isso de mim, que eu tive que tirar, porque eu me vi sozinha, eu precisava de pessoas que me entendessem. E eu amo os homens, e eu tenho vários amigos homens, mas quem me entende são as mulheres, porque elas entendem que eu tenho pavor da pilha de louça, mas eu não consigo lavar louça todo dia. Toda hora, tá lá, né, me dedicando porque eu tenho meu trabalho. Eu tenho pavor de quando eu chego em casa e troco 3, 4 casacos, porque eu tenho compromissos diferentes, e eu chego lá e meu casaco tá lá e eu tenho que guardar o casaco. Mas o tempo não deixa. E a gente tem que administrar isso também, né? A casa, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos, a família e também os nossos sonhos. Isso mesmo. E a política
todo mundo tem que sonhar com a política. Não é só você, eu não sou só eu, não é só quem vai ser candidato. Isso que eu tenho falado para as minhas amigas, para as pessoas, para as mulheres, né? Você não precisa ser candidata para estar na política. Você pode fazer parte do time da mudança. E uma pessoa vai ser a candidata. Não tem problema. Você pode ser quem vai digitar a ata, ou você pode ser quem vai estar lá para votar. Né? Isso é muito importante. E eu acho que realmente as mulheres estão despertando. E esse encontro em Cascavel, do PSD Mulher, é mais uma prova disso. Né? De vir para o interior, de vocês virem de Curitiba para cá, de trazer essas mulheres da região para Cascavel e fazer com que a gente se comunique às secretárias, às vereadoras, às mulheres que não estão inseridas diretamente na política, mas estão preocupadas com a política do país e da cidade, do estado. E esse encontro vai ser um marco para a nossa região, porque vai ser um encontro grande, né? A gente está indo para lá numa caravana hoje. É muito bom ver essa movimentação. Parabéns para você, assim, por esse momento. Eu acho que você tem disposição, isso é legal, é muito legal. E além disso, eu sei que a convivência com a família traz algumas, né, a gente fica um pouco com receio, né? E eu quero saber se o marido tem ciúme de você. Se o marido tem ciúme de você dessa correria. Assim, eu acredito que o ciúme sempre tem, e assim, numa dosagem muito natural, porque é muito recíproco também, né? Porque ele também está dentro dessas funções de viagens, de tantas outras coisas. Mas é um ambiente que hoje é predominantemente masculino, né, Sheila? Então, assim, eu sempre brinco assim, como ele é muito discreto nessas questões, então eu falo que o ciúme também, ele sempre vem com uma pincelada assim, encoberta, o que é bacana, porque daí eu consigo lidar com isso, né? Brinco como no futebol, dou uma arrumada na bola e consigo fazer uma devolutiva bem bacana. Mas é muito, muito tranquilo nessa questão. Ele já me conheceu, né, nessa função, já era muito natural isso. Então a gente trabalha isso muito bem em casa, sabe? Nos organizamos nessa questão. Então isso vai bem. Até você falou da maternidade, achei importante, você tem teu filho, né? Sim, uma graça, o Joaquim lindo. E querendo ou não, ainda que tenha um peso, é como se, não sei como é na tua experiência, Sheila, mas para mim é como se também fosse o combustível necessário para ir para frente, né? Eu olho para elas duas todos os dias e falo, meu Deus, eu quero um cenário melhor para elas. Eu quero que elas estejam em outro ambiente, eu quero que elas tenham oportunidades, eu quero que elas tenham equiparação salarial, eu quero isso para elas, sabe? Eu quero que elas possam escolher, eu quero que elas tenham escolhas. Então eu olho e falo, nossa, então vamos lá, né? Vamos lá. Você vai ser um homem honrado, vai saber sua posição na sociedade. Eu treino ele também, eu quero que ele possa cuidar bem da família dele, que ele seja um homem carinhoso, porque muitos homens foram treinados para serem carrancudos, né? Que o macho tinha que ser bravo e autoritário. Não, o Joaquim, ele faz chorando, lava a calçada, bravo, reclamando. Ele faz. Porque ele tem que saber de todas as funções, né? Não é interesse só meu. Ontem eu falei pra ele, não é interesse só meu a casa estar limpa. É interesse seu também, você não gosta de trazer seus amigos aqui? Ele, sim, mamãe, mas é muito chato lavar a calçada. Eu falei assim, então você vai lavar o banheiro. Não, como não tem opção? Você vai lavar um ou outro. Sandra, tem uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu tenho tanta experiência na área da política, e com que idade você despertou pra política? Como que foi? Olha, essa pergunta é muito engraçado, né? Porque eu sou do interior, né? Eu sou do interior, eu sou VIP mesmo. Eu nasci em Guarapuava e por bastante tempo eu morei numa cidadezinha um pouquinho pra frente, Turvo. Aquela que você passa a segunda marcha e terminou, mas é uma cidade que eu amo. E meu pai, enfim, minha família morou lá um tempo e meu pai saiu candidato. Meu pai sempre foi da política, meu pai sempre gostou, na minha casa sempre teve muito na mesa essas questões políticas. Meu pai era brisolista a vida inteira, meu pai nasceu e teve toda uma trajetória, ele nunca mudou de lado, meu pai sempre teve um lado. Meu pai era brisolista na época, e então eu ia desde pequenininha, tinha comício, meu pai usava um chapéuzinho assim, em Turvo, e daí chamavam ele do candidato de Santos Dumont, ele parecia o Santos Dumont no santinho, porque naquela época era só aquilo, né? Não tinha todo o que tem hoje de comunicação, né? Era um santinho e aquilo que fazia candidato, fazia campanha. Então eu ia muito com ele, eu cresci nesse meio, imagina, eu tinha 7 anos de idade. Então eu sempre estive nesse meio de alguma forma. Depois eu mudei para Ubiratã
E lá também acabei indo parar nas eleições municipais, trabalhei, na época era o Dr. Arnaldo com o Fábio D'Alessio, trabalhamos juntos. Então, de alguma forma, eu sempre falo que por mais que eu tentasse um pouquinho, sempre voltei para esse lugar. Porque eu fui muito acolhida em Foz, você sabe, eu morei em Foz do Iguaçu. Comecei a minha vida profissional em Foz, que foi na Paraguaçu, né, trabalhando na concessionária. Aprendi muito, eu brinco assim que o Carlos Bordim foi uma referência de excelência para mim, porque sempre foi, né, um gestor extremamente exigente. E eu tentei, de algumas formas, ir para alguns outros caminhos de opções, assim, e de alguma forma a política sempre me trouxe de volta. Então, desde muito cedo, eu cresci nesse ambiente. Depois, logo na minha começo de adolescência, Ubiratã, novamente eu trabalhei, né, nesse cenário político. E depois tive a minha filha mais velha, voltei novamente, foi quando foi a questão do partido, da composição, da formação do partido. Então, desde muito cedo, eu percebo que a política esteve presente na minha vida. E hoje eu olho assim toda essa trajetória e não me vejo em outro lugar. Eu gosto disso, desse bastidor, de fomentar as mulheres, de ver as mulheres florescendo, porque mulher é lindo, né? Vamos falar que mulher é lindo. É um despertar, assim, é um detalhe, você toca e fala, nossa, tava todo esse potencial ali, sabe? Guardado, então de repente fala, nossa, desabrochou. E a gente vê muito isso no partido, então é muito gostoso, é prazeroso, é recompensador, sabe? Então eu gosto muito desse bastidor de partido. Não me vejo fazendo outra coisa, então eu acho que é isso, é trabalhar as mulheres, é mostrar que estamos aqui, assim como você tem um território muito teu, tem um trabalho, as pessoas gostam de você a nível, né, da executiva do partido, tem um respeito da executiva estadual pelo teu trabalho. Então quer dizer, é possível, né? É possível as mulheres virem, ocuparem e entregarem e toda essa competência, né, que é muito intrínseca da mulher. A tua história, então, não teve um momento específico de despertar para a política. Você nasceu na política. Nasci. Posso dizer que eu nasci na política. Meu pai também foi candidato em Santa Terezinha de Itaipu, aqui do ladinho, foi candidato a vereador e ele achou que ele ia ser o mais votado da cidade. E, né, para contrariar. E porque, assim, é uma estratégia diferente que ele não tinha, ele não foi eleito. Mas na época, quando eu tinha uns 4 anos, minha mãe dizia, né, minha mãe faleceu no ano passado, mas minha mãe contava que eu subia em cima da mesa, assim, de centro da minha casa e discursava, né, porque na época o pessoal falava assim, meu povo, né, no começo. Uhum. E daí ela falava que eu falava assim, meu povo e minha pova. E eu discursava, dizendo que eu ia ser a prefeita da cidade, né. Isso foi lá e depois eu fui crescendo e eu fui pra polícia e nunca pensei em política mais, não me envolvi, mas em 2018 eu fui voluntária na campanha do governador, eu vi que ele era candidato, eu não o conhecia, mas eu, na minha ousadia, liguei de vídeo do Instagram para ele era deputado, e falei, eu moro aqui dentro do Parque Nacional, aqui nas Cataratas, eu sou policial ambiental e eu vou ser voluntária na sua campanha. Ele falou, aquele jeitão dele, Sheila, obrigado, né? Você vê como que me atendeu. Mas foi uma história muito legal e fui, né, voluntária, sem nenhum sonho de ser candidata, sem nenhum sonho de ser eleita, nada. Em 2020, quando ele me convidou para ser candidata a vereadora, aí eu falei, eu acho que eu tenho um dom. E o governador do estado do Paraná viu isso em mim. Então foi muito bom para mim, eu trago essa bagagem, né? Uhum. E o meu despertar foi pra política, pra ser eu a política em 2020. Foi ontem, né? Sou bebê, né, Sandra? Na política, sou um nenenzinho, tô engatinhando. Mas eu acredito que as mulheres não precisam ficar ansiosas, sabe? Ansiosas para ser melhor do que os homens ou melhor do que outras mulheres que já estão na política. Quando a gente vê alguém chegando lá com votos, a gente tem que olhar a trajetória dessa pessoa. Veja o exemplo a Cloara, que é deputada estadual agora, o quanto ela lutou, como foi a luta dela lá na TV há tantos anos, e daí o Paraná ficou conhecendo ela e pensaram que é só agora. Mas ela tem uma caminhada. A Márcia também, deputada estadual, a Leandre, então assim, a Luísa, né, a gente sabe que a trajetória na política para as mulheres é ainda um pouco mais difícil, porque a gente tem que romper várias barreiras, até as nossas, né, as nossas barreiras internas, de falar assim, poxa, mas só tem homem lá. Quantas vezes eu convidei uma amiga para me acompanhar numa reunião, ela falou assim, mas só vai ter homem.
não se encaixa. E na verdade, quando você olha de uma forma empresarial, como você disse do PSD, uma forma empresarial, uma forma de negócios e de mudança para o país ou para a cidade, você vê assim que não importa quem vai estar lá, né? Se são só homens, se são só mulheres, o que importa é o teu propósito e o que você saiu de casa para fazer. Eu saí de casa para ganhar mais um pedacinho de espaço, eu saí de casa para esclarecer para as mulheres e para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, o que é a política no estado do Paraná, como que a mulher é vista dentro do partido PSD, que é o partido do 55 do governador Ratinho Júnior. Então assim, as pessoas têm que saber fazer valer o tempo depositado em cada situação que elas vão vivendo. E a política é isso, você sair de casa e falar assim, olha, hoje eu vou conquistar mais uma pessoa para estar lá, combatendo o que a gente não quer para os nossos filhos e para o futuro, né? Sim. Eu sei que o que a gente está mudando hoje, Sandra, o que a gente está construindo hoje na nossa cidade, no nosso estado, talvez a gente colha parte só, né? E os nossos filhos estarão lá colhendo o restante. E isso para mim é importante, porque o que a gente faz hoje não é para nós, realmente, é para deixar um legado. E o legado é isso, minha mãe tinha um ditado, eu sempre cito minha mãe e meu pai, porque assim, eles são muito sábios. Minha mãe falava assim, por onde for, deixe saudade. Então, o esforço da construção não é em benefício próprio, é em benefício do coletivo. Daí as pessoas percebem isso, né? Ah, deixou saudade. Por que deixar saudade? Porque é pra você se comportar direito, né? Pra você se comportar bem. Isso é importante para nós. E as mulheres têm conquistado, eu vejo um movimento, né? Nosso movimento. E as mulheres se juntando, conseguindo fazer um movimento muito bonito. As eleições de 2024 estão aí, já tá pertinho. E a gente aqui em Foz, a gente tem também várias dúvidas, Sandra. E eu sei que a executiva estadual já tem algumas informações que talvez a gente que está aqui no município não tenha. Eu quero saber qual que é o posicionamento da executiva estadual quanto a Foz do Iguaçu em específico. A questão das eleições do ano que vem, né? Isso. Que nós estávamos falando. A executiva tem uma missão, né? A missão sempre é que o partido se expanda, que o partido cresça em qualidade e em número, né? E hoje o partido tem excelentes quadros, você é exemplo disso, né? Toda a executiva, os deputados que compõem aqui em Foz, o Eliseu, nós temos vereadores, nós temos vários quadros partidários que são quadros muito importantes para o partido na questão, né, do que forma essa família PCDista de respeito, de ética, de tudo mais. E aí, dentro de toda essa gama de valores que são importantes para o partido, nós temos que crescer, nós temos que ter uma expansão para as eleições do ano que vem, dentro dos prefeitos que nós já temos. Então, o que nós queremos? Que o PSD, ele encabece as chapas. No pior dos cenários, que ele seja vice, mas que ele tenha candidato a prefeito. Essa é a nossa meta. Sim. Que existam candidatos a prefeitos nos 399 municípios do Paraná. E é claro, dentro desses 399 existem as maiores cidades do Paraná, que Foz contempla esse requisito, né? É uma cidade muito importante por ser tríplice fronteira, por ser uma cidade, né, com um potencial turístico gigantesco, uma cidade muito grande. Então é uma cidade muito importante para a executiva do partido, para essa estruturação. Então o que eu sempre falo, né? Eu acho que o Estado está dando certo, o Estado está sendo bem gerido. E até falei agora no último evento em Londrina, e esse mesmo olhar o governador traz para o partido, né? Através da executiva, do Ortega, de todas as pessoas que compõem essa executiva do partido. Então nós também não queremos errar, né? Nós queremos crescer com respeito, respeitando o histórico partidário, respeitando o grupo que está lá e crescendo dentro dessas nuances. Então o que acontece? O que vai nos pautar? Né? Eu até brinco assim, eu gosto muito de número, né? Eu gosto muito de número. Então, o que vai nos pautar? São pesquisas, né? Ainda está muito cedo, a gente escuta muitas coisas, né? Mas a gente não sabe até que ponto essas questões todas que estão sendo suscitadas, esses ruídos, venham realmente a se tornar uma ação disso tudo. Então, a gente tem que hoje aguardar, fazer uma avaliação, né, no global do Estado, e claro, isso entra especificamente em Foz, para daqui a pouco entender como as pessoas vão se colocando, porque hoje ainda tem muito uma dança de cadeiras, né? Eu sou candidato, mas na verdade não quer, né? Quer de repente alcançar alguma composição. Então, peneirar um pouco esses cenários para ver o que realmente é efetivo de candidatura, e dentro dessas candidaturas efetivas, entender de uma forma muito pontual e precisa com pesquisas.
Então, o que a gente imagina? Nas maiores cidades, a gente não pode errar, né? O PST não pode errar. Então, o que vai nos pautar? Pesquisas. Então, acredito que a partir do ano que vem a gente já comece a organizar essas pesquisas, um pouco mais peneirado, né? Essas candidaturas, a gente tende a fazer pesquisas nas maiores cidades realmente para pautar qualquer escolha. E para as mulheres que querem ser candidatas a vereadora, o que ela tem que começar a fazer? Falar assim, olha, eu tenho aqui, eu sou influente aqui no meu bairro. O que ela tem que começar a fazer já, assim, agora, na sua visão? Primeiro, não torcemos, né? Ficha de filiação. Você carrega a ficha de filiação com você? Vamos deixar uns bloquinhos com você. Você vai andando com um em cada bolso. Primeira coisa, se filiar a um partido. E se filiar, estar nas decisões desse partido. A segunda coisa, estar. Porque assim, o partido é aberto, o partido é plural, é um partido coletivo, né? Então eu quero participar. Ok, eu não faço parte da executiva. Você colocou uma coisa muito importante. A gente também tem que desmistificar esta questão, a mulher vai ser candidata. Não. Eu estou há 13 anos na política, eu sou uma mulher de bastidor. Né? Você veio para a política, você é uma mulher que foi disputar as eleições e que com certeza veio para isso, né? Eu te vejo exercendo mandatos, isso é nítido na tua pessoa. E existem outras figuras dentro disso, mas a gente tem que participar de forma ativa, efetiva, né? Então venha participar do partido. O partido reúne, tem uma ala feminina, vamos provocar reuniões, vamos nos juntar. Hoje eu vou chamar uma advogada que entende um pouco de eleitoral, vamos trocar uma... Sabe, eu lembro assim, você falou da Alda. A Alda é minha referência de vida. Eu tenho uma gratidão pela Alda profunda. Porque eu falo assim, na política a gente escuta muito, eu tô com você, né? Escuta isso sim, muito, né? É muito clichê na política, eu tô com você. Mas nem sempre, né? Quando você precisa, assim, que você tá meio afundando, não é todas as mãos que estão ali te segurando. Mas a Alda é assim. A Alda, todas as vezes que eu tive uma dorzinha de barriga, ela me socorreu. Calma, vem por aqui, vamos por aqui. Então, é muito minha referência, sabe? Então, eu falo assim, essas mulheres, ela falou pra mim, eu falei, Alda, mas como é que começa? Ela falou assim, sentem, não tem cadeira? Traz uma almofada de casa. Nunca vou esquecer, isso faz bastante tempo. Senta no chão, começa a conversar sobre política, o que está acontecendo, leva uma revista sobre feminicídio. Vejam possibilidades. Aí depois ela falou assim, agora traz uma advogada para falar um pouquinho, pega alguma coisa no YouTube sobre contabilidade eleitoral, sobre marca pessoal, a importância hoje das redes sociais dentro de uma campanha. Ela falou assim, tem muito subsídio, tem muita coisa para fazer. Então, na verdade, é isso, é você trazer para as mulheres, despertar um pouquinho essa curiosidade, esse querer estar, pertencer para esse cenário político e começar a trazer junto, reuniões, porque daí você vai fortalecendo, porque é muito, essa disputa a gente tem que conseguir eliminar, sabe, é muito importante. Eu acho que talvez hoje o que nos impede, talvez, desse grande avanço, porque as mulheres estão prontas, né? Isso é estatística, a mulher é mais preparada. Eu falo das nossas deputadas, da Cloara. A Cloara foi uma surpresa para nós por tudo que ela traz, né? Da comunicação, da bondade e também de uma gestão, ela nos surpreende, né? Aí você tem a Márcia, que é uma mulher que fez o que fez na Covid, entregou como secretária, está fazendo um trabalho em muitas temáticas que ela está atuando lá na Assembleia. A Luísa, que já está, né, segundo mandato, foi eleita na passada a deputada mais jovem do Brasil e está à frente de muitas comissões lá em Brasília. E a Leandre, que eu tenho certeza que vai ser um legado que essa mulher vai deixar no Paraná. Escuta o que eu estou te falando, eu sempre falo isso, ela vai deixar um legado muito grande. Então, quer dizer, olha a robustez dessas mulheres, sabe? E aí eu falo, e daí eu também tenho a Val Pescadora, que foi minha candidata, fez uma votação fantástica lá em Pontal do Paraná. Vai ser vereadora, com certeza, na próxima, mas todo dia ela pega o barco e vai pescar. Quer dizer, não é uma questão, eu tenho que estar nesta função para ser política. Eu posso fazer política o tempo todo, isso sabe? Mesmo. Então, vamos despertar as mulheres para fazerem política o tempo todo. É importante também a gente aprender a bater palma para as mulheres que já avançaram, né? Que demonstram uma grandeza, assim. E eu adoro ver mulheres maiores do que eu, sabe? Adoro ver mulheres que já chegaram lá, que já têm um legado. E adoro também ensinar as mulheres que estão tentando entender o que é a política ainda. E é a nossa missão, né, Sandra? A gente que sabe um pouquinho mais ensina quem não sabe nada, e quem sabe mais ensina a gente que ainda está crescendo. E eu acho muito legal isso nas mulheres. E a gente tem feito muito isso aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem se reunido, a almofada, o café lá em casa, o café na casa da outra, e tudo no fim, assim, a gente começa a falar de várias coisas, né, roupa, cabelo, unha e tal, e daí a gente vai pra política, porque
as minhas amigas, as mulheres que estão perto, elas ficam surpresas, assim, por que a Sheila foi pra política, né? Quem me conhece, eu tenho 41 anos, quem me conhece sabe que nunca foi um sonho, mas que hoje eu me vejo no lugar certo, bem no centro da vontade de Deus e onde eu devo estar. Pra mim, isso é muito certo. E trazer as mulheres, isso que você falou da Alda, já vou pegar pra mim também, vou trazer mais mulheres com a almofadinha debaixo do braço, porque é simples. Isso. A política feita de forma séria é simples, né? Você tem que aprender a fazer a política. Não sonhe com alguém que vai te pegar pela mão e te colocar lá no lugar. Até porque você não tem preparação daí. Como que chega? Chega no lugar que alguém te colocou e daí não tem preparação para permanecer e para enfrentar os embates, né? Os embates, igual a gente tem várias vereadoras aqui na região. A Aninha, vereadora em Medianeira, a gente tem aqui em Foz, né, mulheres que estão em ascensão e que com certeza serão eleitas na próxima eleição. E para quem sabe mais que eu quero aprender, e para quem sabe menos eu quero ensinar, e isso é muito importante. E obrigada por você vir de tão longe, né, veio de Curitiba aqui para Foz do Iguaçu. Eu sei, já fiz essa viagem várias vezes, como foi importante te receber aqui. Me sinto honrada, agradecida, obrigada. Você é uma referência para mim e referência para várias mulheres no Paraná. Agora você sendo conhecida na Executiva Federal, com certeza você vai ser referência lá também. Você é uma mulher de garra, uma mulher muito verdadeira. E é isso que a gente procura, é isso que eu procuro na política, né? A verdade da política. Porque a política, como foi feita até alguns anos, é muito difícil de lidar, né? É uma armadilha. É uma armadilha muito feia. E te ver assim tão de verdade, tão feminina, tão mulher, né? Faz eu me identificar e ver que tem mais mulheres para chegarem lá. E eu faço questão de colocar todas perto de você, porque eu sei que você vai saber administrar. Obrigada mesmo. Me sinto honrada, feliz de te receber aqui. E quero muito que você avance mais e mais e mais. E eu vou estar junto, batendo palma, aplaudindo, torcendo por você. Tenho certeza que você consegue conduzir ainda mais mulheres do que você já conduz no PSD Mulher. Ai, gratidão pelo carinho. Eu conheci você quando você já veio para participar das eleições. Foi um desafio muito grande para você, eu me lembro, porque você é uma mulher competente, você vem de um lugar que exige um empoderamento, né? Que é dentro da carreira que você construiu, né? Na polícia. E é uma mulher muito linda. Então eu lembro que na época nós falávamos, imagine o desafio para você, como foi conquistar este espaço, sabe? Então eu já coloquei algumas vezes ali para você, sou sua fã, de verdade, de coração, pela simbologia que você é, por quebrar tabus, porque você quebra tabus diariamente. E por ter aceitado esse desafio, sabe? De construir algo para outras mulheres, porque com certeza você é referência para muitas mulheres, e não desistir, porque eu sei que você apanhou muito na eleição e você não desistiu, né? Pelo contrário, a pele ficou mais grossa, você está mais forte, e é isso, sabe? Porque você colocou uma coisa chave para a vida, Sheila. Não espere que alguém pegue você pela mão e te conduza, isso não vai acontecer. Conquiste espaços, isso tanto no privado quanto no público. Venha, ocupe esses espaços, porque é o que você falou, você tem competência, você está entregando, você está aqui junto à Casa Civil, está fazendo um trabalho brilhante, quer dizer, você é competente. Nós precisamos de mulheres qualificadas, de mulheres competentes. Então, quer dizer, eu não sei se você pode responder os seus projetos, eu posso fazer pergunta? Pode. Não sei quais são os seus projetos, mas eu torço muito para te ver ocupando um mandato, seja agora numa Câmara, seja agora daqui a pouco na Assembleia Legislativa do Paraná, mas eu te vejo ocupando mandatos, eu sei que você vai transformar a vida de muitas pessoas, e eu vou estar torcendo por isso, e te ajudando no que você precisar, sempre. Obrigada. Uma honra estar aqui com você hoje. Nasci no PSD como política e vou permanecer, é o que eu quero ajudar a construir o PSD, vejo como um partido sério, né, que tem espaço para a mulher, isso é importante para mim, importante para as mulheres que eu consigo agregar para o partido, né, comprovo através da minha vivência que o partido é sério, quem me acompanhou viu, quem me acompanha vê, e eu sou muito verdadeira, eu não consigo fazer de conta, então para mim é muito leve estar no PSD, é muito bom, é muito leve. Tem planos políticos, sim, nada parou, tá tudo caminhando, né, para as eleições do ano que vem, serei candidata pelo PSD
né? E tenho certeza que terão muitas novidades, muitas coisas boas para o ano que vem. Mais mulheres virão para o partido para apoiar ou numa candidatura, né, na minha ou de outras mulheres, ou para ser candidato também. E a gente tem que ensinar as mulheres a ser estrategista, né? E eu fico muito feliz. Obrigada pelos elogios. Eu fico feliz de estar aqui com você. É importante. Obrigada, Rádio Clube, pelo espaço. Obrigada à equipe que está aqui, as meninas que vieram com você, a Celina, todo mundo que veio, o Thiago que está aqui também. E a gente vai se encontrar mais tarde, né? Com certeza. Obrigada. Muito feliz com a tua resposta. Vamos vir na sua posse, porque eu sei que isso é uma missão de vida para você. Temos certeza. Obrigada. Obrigada. Beijo.